Lucas 1. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Oremos. Senhor Deus, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Precisamos da Tua direção em nossas vidas. Ó Deus, queremos ser desafiados pela Tua palavra e transformados, ó Deus, por ela. Esteja entre nós, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos corações neste lugar e que cada pessoa que está aqui hoje seja ricamente abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como a gente falou, nós estamos bem próximos aí do Natal, da celebração do Natal, o nascimento de Jesus, e é muito importante para nós celebrarmos adequadamente o nascimento de Jesus, compreendermos quem é Jesus. Isso tornará, com certeza, a nossa reflexão mais profunda sobre o significado do Natal. Quando nós olhamos a palavra e vemos o anjo Gabriel indo a Nazaré, ele encontra Maria e ele anuncia a vinda do Messias. Ele dá instruções, ele fala a ela que ele deveria ser chamado de Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Porque o nome Jesus significa ele salva. Ele anuncia a ela, a Maria, também que ele seria grande, chamado Filho do Altíssimo. E afirma que Deus daria a ele o trono de Davi, seu pai, e que ele reinaria sobre a casa de Jacó, e que o seu reino não teria fim. Jesus, ele é... E aí, através dessas afirmações, nós já podemos entender um pouco de quem ele é. Jesus, ele é, ao mesmo tempo, Filho de Deus e Filho de Davi. Isso mostra a divindade de Jesus e, ao mesmo tempo, a humanidade de Jesus. A divindade de Jesus como Filho de Deus e a humanidade de Jesus como Filho de Davi. Essas duas naturezas coexistindo é um grande mistério e é algo que nós só conseguimos compreender através da fé. Mas se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos para a história, para os acontecimentos, para as profecias a respeito da vinda de Jesus, e se nós tivermos então essa revelação do Espírito Santo, que Maria, que os discípulos, que os demais seguidores de Cristo tiveram, nós vamos entender também quem é Jesus. E assim celebrar com toda plenitude o significado do Natal. Muitas pessoas ao nosso redor não conseguem discernir quem ele é. A salvação do homem é um verdadeiro milagre, a compreensão do Evangelho é um verdadeiro milagre. E se você entende quem é Jesus, se você percebeu quem é Jesus na sua vida, você é um bem-aventurado. E você deve louvar a Deus e adorar a Deus por esse milagre, o milagre da salvação na sua vida. Não apenas precisamos entender, mas após entender quem é Jesus, isso nos leva a tomar uma atitude com relação a isso que nós entendermos. Se você se arrepender, se você confessar, se você experimentar uma verdadeira transformação, porque em Jesus tudo se faz novo na nossa vida, há um novo nascimento, nós nos tornamos novas
criaturas. Nós somos levados, ao entender quem é Jesus, nós somos levados a uma decisão radical, a uma decisão corajosa, que contrasta com a omissão de muitas pessoas sobre quem é Jesus. Jesus é aquele que está lá na igreja católica. Jesus, aquela imagem, daquele homem na cruz, derramando aquela lágrima, com a coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Mas entender de verdade quem é Jesus e tomar uma decisão que nos leve a Ele, é algo que vai ter uma implicação eterna na nossa vida. Você precisa entender quem Ele é, o que Ele veio fazer e como você deve entregar, render a Ele a sua vida e a sua adoração. E o aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto que nós lemos, e chamar a sua atenção para hoje de quem é Jesus, é que Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei sobre todas as coisas. Diz aqui o versículo 32, Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Sobre o que o anjo estava falando, que agora Jesus iria suceder os outros reis que já tinham existido em Israel? Será que ele estava falando de um novo governante que viria e que resgataria Israel do domínio romano e que reestabeleceria Israel como uma grande nação? Será que é disso que ele está falando? É isso? Não, é muito mais do que isso. Se nós queremos celebrar o Natal, nós precisamos entender que é muito mais do que isso. Entender que Jesus é Rei nos leva a uma postura de submissão diante da sua presença. Entender que Jesus é Rei nos leva a colocá-lo no trono da nossa vida, no trono do nosso coração. Entender que Jesus é Rei nos leva a viver uma vida para o seu louvor e para a sua glória. Entender que Jesus é Rei nos leva a celebrar o Natal da maneira correta, como ele precisa ser celebrado. A coroação dos reis que nós conhecemos, nós hoje já não pegamos muito a geração, de reis, de rainhas, de imperadores, imperatrizes. Mas uma coroação, ela não é tratada de qualquer maneira. Amém? Você não vê, vamos fazer uma coroação, o príncipe Charles vai agora reinar na Inglaterra, então vamos juntar aqui, fazer um chá entre os governantes aqui só, depois todo mundo vai para sua casa depois do chá e está tudo resolvido. É assim que é a coroação? A coroação é algo que mostra ao mundo que aquela pessoa está se tornando um governante e que ele deve ser respeitado, e mostra uma população se submetendo, se curvando diante daquele rei que está sendo colocado no poder. Eu lembro de ter visto um quadro fantástico da coroação de Napoleão. Rapaz, aquele quadro é um negócio magnífico, os detalhes, toda a estrutura, as pessoas ali se curvando diante dele, e ele com toda a pompa recebendo um manto, um cetro e uma coroa. Então, se nós vemos isso na coroação de um rei comum, de um rei desse mundo, como nós precisamos entender que nós devemos tratar o Natal cristão, a festa do nosso rei, daquele que é o rei sobre todas as coisas, aquele cujo reino jamais terá fim. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Todo-Poderoso, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o unigênito Filho de Deus. Ele herdará o trono de Davi, seu pai, porque ele é da linhagem de Davi, e ele governará não somente sobre Israel, mas ele governará sobre todas as coisas.
Esse é o Rei Jesus. As profecias apontam para a chegada desse rei. Miqueias 5 diz que de Belém Efrata sairia aquele que reinaria em Israel, cuja origem estava na eternidade. Isaías 9 fala do menino que nasceria e o governo estaria sobre os seus ombros. Zacarias 9 fala do rei justo, salvador e humilde, que viria montado num jumentinho. Daniel 7 diz que na sua visão ele vê alguém vindo com as nuvens do céu, alguém como filho do homem, alguém a quem foi dado todo o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o sirvam. O seu domínio é o domínio eterno, o seu reino jamais será destruído. E os santos do Altíssimo, eles vão possuir esse reino para sempre, de eternidade a eternidade. Essas profecias estão falando de quem? De Jesus. O Salmo 72, abra lá a sua Bíblia no Salmo 72. Salmo 72, Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarse e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos, e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes, sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar, que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Esse salmo fala do rei, de um rei que iria governar. Mas será que é de Salomão? Salomão foi muito bem sucedido no seu reinado. Ele anexou vários lugares, várias cidades, teve várias conquistas. Mas somente Jesus é o descendente de Davi, que vai cumprir plenamente essas palavras. Ele é um ungido de Deus, capaz de transformar todos os povos. Somente em Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele é o rei que será reconhecido do ocidente ao oriente, reinando com poder e glória. Por enquanto, num reino espiritual, que não é visível a todas as pessoas, mas haverá um dia em que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas muitos, infelizmente, não compreendem isso e não se curvam diante desse rei. Não se curvam diante desse rei. Houveram muitos reis que vieram depois de Davi,
Então, quando fala que a descendência de Davi não terá fim, o reinado de Davi não terá fim, sempre haverá alguém que se sente nesse trono, não é de Salomão que ele está falando, não é de Jeroboão que ele está falando, não, são dos reis que governaram o reino de Judá. O reino de Judá quase foi extinto, o reino de Israel sumiu. Mas quando nós falamos do descendente de Davi, que herdaria o trono sobre a casa de Jacó, e cujo reinado não terá fim, é de Jesus Cristo que nós estamos falando. Mas o reino de Cristo não é desse mundo. O seu reino não tem uma estratégia militar. Ele não veio para conquistar castelos. Ele não veio para tirar Israel, os judeus, do domínio romano. O reino de Cristo não visa ampliar terras, subjugar povos. O reino de Cristo é um reino de justiça, paz, amor e salvação. O reino de Cristo é um reino de perdão, reconciliação, vida eterna, obediência, arrependimento de pecados e vida espiritual com Deus. Mas os judeus não entenderam isso. Eles tinham uma compreensão limitada de quem era Jesus. Assim como hoje em dia, muitas pessoas têm uma compreensão limitada de quem é Jesus. E a celebração do Natal dessas pessoas nunca terá um sentido profundo, um significado profundo, se elas não entenderem quem é o Rei Jesus. Os judeus queriam que os tempos do reino de glória de Davi, de Salomão, se repetissem. Mas Jesus tinha muito mais a fazer na vida deles. O governo de Cristo não estava restrito a Israel. Iria abranger todas as nações da terra. Não aconteceria através de uma revolta popular, mas através da proclamação do Evangelho. Jesus diz diante de Pilatos que o seu reino não é desse mundo. E diante da pergunta dos fariseus de quando viria o seu reino, Jesus diz que o reino não viria com uma visível aparência, porque na verdade o reino de Deus já está entre nós. Hoje você já pode usufruir do reino de Deus, meu irmão, através de Cristo, através daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Onde estão crentes reunidos em nome de Jesus, o reino de Jesus já está presente naquele lugar. Onde tem pessoas com o coração quebrantado, onde tem pessoas que dedicam de verdade a sua vida ao Senhor, que vivem em santidade na presença de Deus, o reino de Deus já está nos seus corações. Jesus é o Rei sobre todo o universo, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Apocalipse 1:5 diz que Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Hebreus 1 diz que Ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Se o mundo não está completamente perdido, é porque Jesus está reinando sobre todas as coisas. Mas o seu governo não é conquistado pela imposição da força, mas através de uma oferta de amor ao pecador, para que ele se arrependa e entregue a Ele a sua vida e o seu coração. Obedeça a sua voz, conheça a sua palavra, viva os valores desse reino. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal.
Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Jesus entra em Jerusalém e, ao entrar em Jerusalém, ele é aclamado por uma verdadeira multidão que, com ramos de palmeiras, recebe Jesus. A profecia de Zacarias se cumpre, ele vem montado num jumentinho. Ele, há pouco tempo, tinha ressuscitado Lázaro dentre os mortos, e muitas pessoas o seguiam porque estavam extasiadas com os seus milagres. Os fariseus queriam calar a Jesus, mas nada do que eles faziam estava dando certo, porque um mundo ia atrás de Jesus. Jesus, naquele momento, já não estava mais se escondendo, porque estava chegando a sua hora, e estava chegando a hora dele ser entregue nas mãos dos pecadores. E as pessoas que estavam ali recebendo a Jesus com as palmeiras nas mãos, os ramos de palmeiras nas mãos, elas tinham interesses diferentes naquele que estava vindo aclamado como rei de Israel. Muitos estavam ali achando que ele seria um rei que os livraria do domínio romano, como eu já falei, e que haveria uma revolta e que ele iria comandar aquela revolta, mas não foi isso que Jesus veio fazer. Outros estavam ali por causa do milagre que ele operou, dos milagres que ele operava, e por terem visto que Lázaro ressuscitou. Mas muitos desses que viram os milagres de Jesus foram os mesmos que logo depois estavam gritando para que ele fosse crucificado. Um outro grupo de pessoas. E havia um grupo de pessoas que estavam realmente seguindo a Jesus porque queriam ser seus discípulos. Nesse Natal, a qual grupo nós pertencemos? A qual grupo nós pertencemos? Nós somos daquele grupo que olha para Jesus apenas por uma perspectiva limitada, que olha para Jesus como um Jesus histórico, como um personagem da história, como um grande líder, como um grande exemplo, como um mestre muito inteligente. Porque tem muitas pessoas ao nosso redor que olham para Jesus dessa forma. Outros olham para Jesus nessa expectativa dos milagres que ele pode fazer, que ele pode ajeitar a sua vida, que ele pode consertar a sua vida financeira, que ele pode te dar um carro novo de presente, que ele pode te ajudar a parar de fumar, e olham para Jesus nessa perspectiva igualmente limitada. De que grupo, a qual grupo nós pertencemos? Porque esse grupo que tem essa expectativa de que Jesus pode lhe dar um carro novo, é o mesmo grupo que, se tiver que negar Jesus na primeira oportunidade, vai negar. Se tiver que, diante de uma oferta, para fazer alguma coisa que é ilícita, diante dos olhos de Deus, vai fazer. Porque não há uma devoção verdadeira àquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grupo que Jesus quer que você faça parte é o grupo daqueles que realmente são discípulos, daqueles que não o abandonam, independente do que aconteça, daqueles que entregam a Ele completamente a sua vida, daqueles que pedem perdão pelos seus pecados para viver uma vida eterna na presença de Jesus. Esse é o grupo que Jesus quer que você pertença. Amém? No Natal, nós teremos esses 3 grupos de pessoas celebrando o Natal e outros grupos de pessoas celebrando o Natal. Como é que nós vamos celebrar o Natal? Identificando que Ele é o Rei das nossas vidas e dando a Ele toda a honra e toda a glória, toda a nossa adoração? Ou nós vamos celebrar o Natal para comer? Ou nós vamos celebrar o Natal só para trocar presente? Ou nós vamos celebrar o Natal só para rir, só para se divertir, só para fazer a social? Porque essa é a maneira que o mundo celebra o Natal. Mas nós somos chamados a celebrar o Natal do Rei que está voltando, do Rei que reina sobre todas as coisas e que governa todas as coisas, do Rei a quem nós temos que dedicar todo o nosso coração, toda a nossa vida, todo o nosso entendimento. Por isso que os magos que vieram do Oriente, seguindo a estrela,
colocaram diante dele os seus tesouros, os seus presentes, porque reconheceram que aquele menino, aquela criança, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eles deram o seu melhor. Se você quer realmente celebrar o Natal como ele deve ser celebrado, dê o seu melhor ao Rei. Se prostre diante da presença dele, se submeta a ele o seu coração, priorize a vontade do Rei na sua vida, reconheça que ele é Senhor. Se você precisar renunciar a alguma coisa na sua vida, renuncie, persevere, tenha um coração fervoroso, viva o reino de Deus, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Amém? Será que você pode afirmar que Jesus está governando cada área da sua vida? Será que Ele está realmente no trono do seu coração, governando cada área da sua vida? A nossa expectativa no reino de Deus é algo para hoje, é algo para o presente, porque o reino de Deus já está entre nós, porque o reino de Deus já está em nós, mas temos também uma expectativa para o futuro, quando Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós definitivamente reinaremos em glória na presença de Deus. Amém? Portanto, entender que Jesus é o Rei é algo que tem implicações na sua eternidade. Entender que Ele tem que estar no trono da sua vida é algo que tem implicações na sua eternidade. Se você quer viver no reino de Deus. Você quer viver no reino de Deus? Você quer viver hoje o reino de Deus? Você quer que a sua casa seja reino de Deus? Então você precisa, entender o significado de render a sua vida ao Rei. Muitos pensam, não são poucos, que no futuro eles vão viver o reino de Deus. Eles olham e pensam, não, agora eu não preciso ir para a igreja não, mas um dia talvez eu vá. Eles pensam, não, agora eu não preciso levantar a minha mão, louvar, mas um dia talvez eu faça. Eles pensam, não, eu vou viver as minhas coisas, estou cuidando das minhas coisas, e ele entende tudo que eu faço, tudo que eu quero fazer. Se agora eu estou fazendo uma coisa errada, ele é bonzinho, ele é um Deus de amor, ele entende, ele é bonzinho demais, ele vai me ajudar com certeza. Vão adiando viver o reino de Deus, pensando que ao fecharem os seus olhos aqui, ao morrerem, vão, de alguma forma, herdar a vida eterna. Mas eu pergunto a você, se você hoje pensa em sair do Brasil e se mudar para a Inglaterra, por exemplo, e aí você chega lá e você quer a cidadania, você quer ser um cidadão inglês. Como é que você pode querer ser um cidadão inglês, morar na Inglaterra, viver os benefícios de estar na Inglaterra, sem fazer nada? Sem se submeter às leis do governo da Inglaterra, sem jurar lealdade ao rei da Inglaterra, sem jurar fidelidade à bandeira da Inglaterra, sem conhecer nada da cultura, sem aprender a língua, sem conhecer um pouco da história, e aí você acha que você vai chegar lá e você vai simplesmente receber um cartão dizendo que agora você é um cidadão inglês. É assim que acontece? É assim que acontece? Não é. Você tem que chegar lá, fazer uma entrevista, provar os seus vínculos com o país. Você tem que provar que você conhece já alguma coisa da cultura. Você tem que jurar lealdade àquela bandeira. Você tem que se submeter às leis que governam aquele país. Não adianta você chegar lá e pensar que vai fazer tudo que você faz aqui no Brasil, porque você não vai fazer. Aliás, esse é um dos problemas grandes na imigração de pessoas, porque o brasileiro chega achando que ele vai viver igual ele vive no Brasil, e isso dá vários problemas, né? Então, por que as pessoas acham que no reino de Deus vai ser diferente disso? Vai ser muito mais fácil do que isso. Se você quer viver o reino de Deus, você precisa conhecer. Você precisa conhecer a história daquele reino, você precisa conhecer as leis daquele reino, você precisa se submeter ao governo desse rei, você precisa jurar lealdade a ele. Amém, irmãos? Mas as pessoas não conseguem
compreender isso. Será que ele é realmente o rei da sua vida? Jesus é o rei que venceu a morte na cruz do Calvário. Ele foi afrontado, humilhado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não respondeu nada. Trocaram Jesus, o rei, por um criminoso. Os mesmos que o receberam com as palmeiras agora gritavam para que ele fosse crucificado. Os soldados zombaram do rei, o despiram, vestiram ele com um manto escarlate, cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, colocaram um caniço na sua mão direita, com esse caniço batiam na sua cabeça, cuspiram nele e o acusaram. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Até os ladrões crucificados ao seu lado zombaram dele, até que ele entregou o seu espírito, sendo abandonado até mesmo pelo Pai. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou, e mesmo sendo rei, ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou na cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, o rei, se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele vai estabelecer para sempre, completamente, o seu reino, colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. A história está sendo conduzida para um desfecho final. E é importante que você viva na presença do rei. 1 Timóteo 6, 11. Mas você, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém, irmãos? Então, se você quer viver o reino de Deus, e se você quer estar na presença do rei, combata o bom combate, fuja do pecado, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, viva os valores do reino de Deus, tome posse da vida eterna, até que o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, venha buscar você para viver eternamente na sua glória. Amém? Apocalipse 19, e nós já estamos concluindo. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todos aqueles que o transpassaram verão e se curvarão diante do Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Meu irmão, aproveite esse Natal para celebrar o Rei, para entregar ao Rei completamente a sua vida, para viver o reino de Deus já, para que você viva o reino de Deus na eternidade também. Entregue a Ele o seu coração, dê a Ele os seus melhores presentes, abandone o pecado e viva para a sua glória. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.